Se Deus existe, então por que que existe tanta fome no mundo, né? Por que que existe tanta gente sofrendo, tanta gente passando fome nas ruas, abandonada? É interessante a gente se fazer essa pergunta quando Jesus, durante o evangelho todo, você lê os 4 evangelhos e em todos você vê Jesus falando da importância de dividir o pão, de oferecer um copo d'água, de oferecer um abrigo, de visitar um enfermo. E a gente ainda fica se perguntando, né? Se Deus existe, por que que existe fome, né? Às vezes eu tenho um pão sobrando em casa, vejo gente passando necessidade na rua, não sou capaz de pegar aquele pão e dividir com ninguém. Às vezes eu tenho a possibilidade de poder pagar um exame para um irmão que está doente, uma pessoa mesmo que seja desconhecida, e eu não divido meu dinheiro com ninguém, porque eu trabalhei para conseguir aquilo. A gente vê aí, enfim, todo tipo de dor, angústia que o ser humano passa hoje em dia, mas a gente, em vez de perguntar se eu existo, por que que existe tanta fome no mundo, né? Se eu tenho um pão sobrando, se eu sou capaz de pagar um remédio para um irmão que está doente, se eu sou capaz de visitar alguém que está preso, se eu tenho um quarto sobrando e tenho a capacidade de oferecer esse quarto para algum irmão que acabou ficando desabrigado por qualquer questão que seja. Então por que que se eu existo, né, como é capaz de existir tanta coisa assim, né, tanta coisa ruim? Se eu que digo que sou cristão, que sou seguidor de Jesus, então se eu existo, por que que existe tudo isso, né? Acho que é uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer, né? Ao invés de ficar perguntando se Deus existe, por que que existe fome no mundo? A pergunta certa deveria ser: se eu existo, por que que existe tanta fome no mundo? Por que que existe tanto sofrimento? Se existe tanta gente milionária, bilionária, por que que existe tanta gente passando necessidade? Por que que existe tanta gente na rua? Por que que existe tanta criança nos orfanatos? Tanta criança sendo, né? Enfim, você sabe. Se nós, seguidores de Cristo, existimos, então por que que existe tudo isso, né? É triste imaginar a resposta para essa pergunta.